Olá, colegas, bem-vindo a mais uma edição do PPA, Projeto Pedagógico em Ação. Nesta edição, perguntamos se haveria alguma esperança para uma educação pública brasileira de qualidade, fora de determinadas premissas que discutiremos neste PPA. Analisemos o quadro tenebroso da educação pública brasileira e paulista. Uma sociedade omissa. A sociedade tem demonstrado pouco interesse na luta pela priorização da educação no país. As classes desfavorecidas, ao que parece, estão satisfeitas por conseguirem colocar seus filhos em escolas públicas que, em sua maioria, lhes propiciam um ensino ruim, compensado pela possibilidade de mantê-los algumas horas em salas de aula, fornecendo-lhes alimentação, que às vezes eles não têm em suas casas. As classes médias e alta, que poderiam fortalecer a luta por uma escola pública de qualidade, fogem dela, contentando-se com matricular seus rebentos em escolas particulares de alguma qualidade, garantindo-lhes acesso às excelentes universidades oficiais gratuitas. Afinal, elas investiram em escolas de qualidade para quê mesmo? E nem se fala em cobrar-lhes mensalidade nesses estabelecimentos de ensino superior, uma vez que são férreas defensoras da gratuidade do ensino público, mormente o superior. Os coveiros da educação pública. Aqueles que poderiam fazer alguma coisa pela educação de qualidade, legislando em seu favor, ou seja, os políticos, estes estão preocupados em perpetuar-se no poder e dele usufruir as vantagens que esses cargos lhes oferecem por meio das verbas do orçamento, a fim de aplicá-los em seus redutos eleitorais. Portanto, com essa malta, a educação não poderá contar jamais. Basta observar o nível cultural de grande parte de prefeitos, governadores, presidente da República, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores ao longo de décadas, para justificar a péssima educação pública oferecida aos desfavorecidos em todos os estados, inclusive no mais rico da federação. A pobreza educacional neste vasto Brasil. Ainda que em alguns estados do Nordeste ocorram experiências exitosas na educação pública, elas se limitam a determinadas redes de ensino montadas nas capitais, nas quais vem sendo introduzido o ensino de tempo integral. Entretanto, seus grotões continuam a pão e água pedagógicos. Se voltarmos os olhos para os estados ricos e remediados do centro-oeste, sul, sudeste, o nível de ensino chega a ser ainda pior que aqueles com experiências exitosas, uma vez que os salários e as condições de trabalho nessas redes de ensino público são das mais precárias, mesmo naqueles de alto nível econômico, como é o caso do estado de São Paulo. Como são tratados os educadores brasileiros das escolas públicas? Professores, diretores, supervisores, funcionários das escolas são tratados sem qualquer consideração pelos poderes públicos, que além dos baixos salários pagos a esses profissionais, esses salários permanecem os mesmos por anos a fio. Caso sistematicamente ocorrido no estado de São Paulo durante governos Alckmin, Serra, Dória e possivelmente no de Tarcísio de Freitas, que já demonstrou a que veio, ao lado de seu autoritário secretário da Educação, o empresário Feder, dono da Multi, produtor de badulaques eletrônicos, financiador da campanha eleitoral do atual governador. Este, mais interessado em multiplicar as escolas cívico-militares a fim de formar patriotas, aqueles do 8/1 de 2023, lembram? Sequer neste e em alguns outros estados e municípios, o pouco significativo piso nacional é pago em sua integralidade, sempre complementado por meio de abono, descumprindo os donos do poder a legislação pertinente. Isso quando prefeitos e governadores se recusam a honrá-lo, segundo eles, pela sempre alegada falta de recursos. A educação brasileira sempre na rabeira nas avaliações internacionais.
Diante desse quadro, não é surpresa se encontrar a educação brasileira na rabeira, 57ª em língua portuguesa, 65ª em matemática entre os 81 países avaliados pelo PISA, a mais importante e séria pesquisa educacional no âmbito mundial. Também pudera, no mais rico estado da federação. A maior parte dos professores da rede são formados em faculdades particulares de baixo nível educacional, quando não pelo ensino à distância, os quais não sofrem qualquer fiscalização do Ministério da Educação. Se levarmos em consideração que nos países educacionalmente mais desenvolvidos, entre os quais Singapura, Finlândia, China, Coreia do Sul, Japão, Alemanha, entre outros, os professores e gestores são recrutados entre aqueles que se destacam no ensino básico e universitário e demonstram interesse pela profissão docente. No Brasil, isso passa longe no que diz respeito ao recrutamento que se faz entre esses profissionais. Mesmo sabendo da falta de qualidade de grande parte de nossa mão de obra docente, as autoridades educacionais não se preocupam, pelo menos, em capacitá-los para que o ensino público alcance um mínimo de qualidade. Também, pagando o que se paga aos profissionais da educação pública, o que se pode esperar dessa mão de obra abandonada pelas autoridades educacionais, municipais, estaduais e federais. Dando murro em ponta de faca. Não se pode dizer que setores vinculados à educação, fundações entre as quais o Todos pela Educação e intelectuais interessados na melhoria da educação pública brasileira, não realizem importantes manifestações nesse sentido. Todavia, essas reivindicações não encontram eco entre aqueles que poderiam viabilizar uma educação de qualidade, mormente para as classes desfavorecidas, que sem uma educação de qualidade jamais contribuirão para transformações que punham fim às desigualdades sociais que infelicitam há séculos grande parte do povo brasileiro, hoje em torno de 100 milhões de infelizes, posto que sem essa premissa, países algum conseguem alcançar, como todos sabem, seu pleno desenvolvimento econômico, capaz de erradicar a pobreza e alcançar um estado de bem-estar social, como tem ocorrido com a maioria de países europeus. Como alcançar a tão desejada qualidade de ensino público? Mas seria tão difícil alcançarmos a tão desejável qualidade de ensino da educação pública brasileira? Não o seria se a educação fosse prioridade nacional, tratada como investimento, não como despesa, na visão dos coveiros da educação, os quais mencionamos alhures. No que consistiria essa educação, prioridade nacional? Inicialmente, ela começaria pela erradicação do analfabetismo, que hoje ainda envolve os bons 10% da população brasileira. Projeto sempre lembrado e jamais concretizado. Então, como fazê-la? Através de campanhas publicitária televisiva, atraindo a população-alvo, mobilizando nos estados e municípios os instrumentos educacionais disponíveis, quais sejam professores alfabetizadores prestando serviço remunerado em escolas do Fundamental 1, preferencialmente no horário noturno, os quais atenderiam analfabetos que trabalham durante o dia. Perguntamos, em campanhas em prol da erradicação do analfabetismo, esses mecanismos foram realmente postos em prática? Até hoje, simplesmente buscou-se resolver o problema apelando ao trabalho voluntário de interessados. No que diz respeito ao ensino básico, fundamental e médio, quais medidas deveriam ser tomadas? Oferta de salários capazes de atrair os melhores quadros do ensino superior voltados para a docência. Não sem antes os candidatos passarem por estágio que os preparem para enfrentar com sucesso a sala de aula. Plano de carreira com salário inicial no mínimo em valores de hoje, não menor de 10 mil aos iniciantes, reajustado anualmente. Avaliação de docentes e gestores atuais para se conhecer suas deficiências e corrigi-las, ou valorizar sua proficiência a fim de selecionar novos avaliadores. Tanto quanto for possível, pelo menos as deficiências em língua portuguesa, matemática e ciências, por meio de professores capacitados para tal. Não se trataria, pois, de enviar e punir, como vem fazendo o secretário Feder, mas realizar troca de informações entre esses educadores,
com vistas à correção de rumos em todas as escolas das redes públicas, com treinamento em serviço nas oficinas pedagógicas das diretorias de ensino em São Paulo e congêneres em outros estados e municípios com pessoal especializado. Escolas de tempo integral em todas as unidades escolares públicas brasileiras, nas quais os docentes trabalhariam em torno de 18 horas com alunos e outras 22 dedicadas ao preparo de aulas, reuniões de APDs, recuperação do alunado com dificuldades de aprendizagem, bem como atendimento aos pais, entre outras atividades pertinentes. Essas atividades realizadas em ambientes próprios, criados para essa finalidade, em todas as unidades escolares, uma vez que os professores em regime de tempo integral dedicar-se-iam apenas àquela unidade escolar. Classes, um número de alunos que possibilitassem aos professores acompanhar o aprendizado dos discentes. Aulas essas nas quais, a partir de conteúdos significativos, se desenvolvam habilidades e competências com vista à autonomia dos alunos na busca do conhecimento por si próprios. E que os professores tenham em mente que o aprendizado só se realiza à medida em que os conteúdos significativos só se concretizam na aplicação deles em situações novas. Daí a importância do desenvolvimento das habilidades e competências no tratamento dos conteúdos significativos de cada disciplina. Plena autonomia às escolas para elaborar o seu projeto pedagógico, sem interferências externas, a partir da Base Nacional Comum Curricular e nos currículos estabelecidos pelas Secretarias da Educação de Estados e Municípios. A contrapartida dessa autonomia será a unidade escolar avaliar sistematicamente seu projeto pedagógico, corrigindo eventuais falhas ao longo do ano letivo, a fim de responder positivamente o resultado do seu trabalho coletivo aos órgãos superiores estatais e municipais, quando das avaliações que o sistema realizará anualmente. Concluindo. Diante da concretização de tais reformas na educação pública, poderemos ter certeza de que chegaremos aos 4 princípios básicos da educação, quais sejam aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Princípios esses responsáveis pela formação integral do nosso alunado, de tal maneira que formaremos novas gerações de cidadãos conscientes e solidários, capazes de promover transformações que possibilitem a eliminação das desigualdades, varrendo do mapa a caterva que hoje infelicita os poderes públicos que tanto mal vem propiciando à sociedade brasileira. Fora dessas alternativas, não há como consertar a combalida educação brasileira à mercê de algum percentual de escolas públicas de excelência, posto que clamamos pela excelência na totalidade das escolas brasileiras. Chegaremos um dia a essa tão sonhada educação pública? Viveremos o suficiente para conhecê-la? A teremos, se por milagre tenhamos no futuro governos municipais, estaduais e federais consciente de suas responsabilidades educacionais. Afinal, nós educadores devemos seguir os ensinamentos de Paulo Freire e sempre esperançar a educação de qualidade que tanto sonhamos. Obrigado, colegas. Até a próxima edição do PPA. Senhor Governador, urgente, concurso público para diretor escolar.